Gente, boa noite a todos. Que nós tenhamos uma noite bem tranquila, bem pacífica, bem agradável e que possamos, nesses breves instantes em que estaremos juntos, aproveitar ao máximo o tempo, absorver a maior quantidade possível dos apontamentos que serão destacados e que, principalmente, nós trabalhemos muito bem a construção do nosso eu interior. Nós bem sabemos que a construção do nosso conhecimento é mais simples, é mais fácil. Porém, a construção do nosso eu, o desenvolvimento das nossas virtudes é mais lento, é mais gradativo e depende um pouco mais do nosso esforço, perseverança e também observação. Que a gente aproveite esse espaço de tempo destinado ao estudo, juntamente com o conteúdo do Evangelho, para podermos alcançar novos horizontes do entendimento e, principalmente, tocar a nossa alma, tocar o nosso coração. Que nos tornemos a cada instante pessoas mais ativas no bem, mas com o coração mais sublimado. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite e aos que nos assistem através da internet. Que Deus abençoe, ilumine, ampare e fortaleça a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, vamos animar, né? Hoje está quente, está calor, é só falar de falar um pouquinho, já esquenta. Nós vamos falar sobre o item 62 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o trechinho do Evangelho destacado hoje está no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3, cujo tema é parentela. Vamos falar um pouquinho só sobre o assunto, só sobre o tema inicialmente. Parentela. Seriam o quê? Aqueles que mais próximos estão da gente. Por que mais próximos eles estão da gente? Primeiro, vão nos dar sustentação. Em todos os casos, na grande esmagadora maioria dos casos, sim. E alguns específicos, reajustes mais intensos, né? Porém, a nossa parentela, ela se constitui de quê? Se a gente falar assim, caso a caso, para uns vai encaixar um determinado perfil, para outros determinado perfil. Mas para sintetizar tudo numa frase só, eu diria que a parentela são aquelas pessoas que são necessárias para aquela experiência que estamos vivenciando. Da minha, da de vocês, da de todo mundo. Então todos estão ao seu lado com aqueles a quem merece. Ou pelo merecimento ou pela necessidade. Porém, é muito comum nós nos acostumarmos com tudo nessa vida. A gente acostuma com tudo. Antigamente tinha uma cidade, quando eu era bem criança ainda, tinha menos de 10, menos de 8 anos de idade, eu lembro que tinha uma senhora que andava pela rua e ela arrastava uma latinha de tinta. Uma latinha de tinta assim de 3,5 litros. E o que tinha dentro da latinha dela? Comida. Lavagem, para falar a verdade. Era de dar dó, era uma tristeza só. Mas era tão interessante
que aquela latinha era como se fosse o universo dela. Ela não vivia sem ela. Você não via ela andar pela rua sem aquela lata. Por que eu estou me referindo a um assunto assim tão doloroso? Porque as pessoas se acostumam com tudo. Tem pessoas que se acostumam com a solidão, viver sozinhos. Tem pessoas que necessitam viver com muita gente ao seu lado. A questão que eu quero me referir é que nós nos adaptamos, temos uma facilidade muito grande de adaptar e nós temos uma facilidade também, está intrínseco no nosso organismo, de esquecermos, com o passar do tempo, de esquecermos das coisas. Por isso nós nos adaptamos tão facilmente. Porém, quando os laços do coração se unem, logicamente toda separação é muito mais complicada. Muitos de nós erramos, às vezes, por ter esse sentimento de apego excessivo às pessoas. A gente sabe muito bem que tudo nessa vida é temporário, desde o nosso corpo até todas as coisas que estão à nossa volta, materiais, né? E, logicamente, também as pessoas. Tudo vai passar, mas mesmo assim nós somos apegados. Mas no que nós somos apegados? Ao ser físico, ao ser espiritual. Será que já paramos para pensar? Nós somos apegados aqui à matéria, àquele indivíduo, ou à sua essência? O que nos faz falta? O ser materializado ali? Ou o que ele representa? O que esse ser representa? Bom, está aí algumas questões para a gente pensar no interim dessa exposição aqui. Vamos ler o que o Atos dos Apóstolos nos fala sobre parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ou seja, é uma ordem para sair daquela posição que o indivíduo está, né? Aquela zona de conforto, junto dos seus que te dão conforto e proteção, e dirige-te à terra que eu te mostrar, ou seja, ao caminho que eu lhe apontar. O que quer dizer esse trecho? O que ele está nos colocando ali como advertência, como instrução para que nós levemos a nossa existência? Então vamos ver primeiro o que Emmanuel elucida sobre o assunto e depois nós vamos arrematá-lo, tá? Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Bom, muitas famílias têm justamente esse tipo de problema. Algumas pessoas, às vezes a base familiar é de uma religião e a pessoa vai para outra religião, outra forma de pensar. Uma pessoa que passou por isso, por esse problema, foi o Chico Xavier, né? E ele teve problemas com a família dele. Se a gente ler alguns livros da sua biografia, a gente vai ver esses apontamentos lá. E o que ele fez? Vocês sabem muito bem, né? Deixou que a família vivesse conforme a sua escolha. E ele seguiu adiante, segundo também a sua escolha. Deixou para trás? Abandonou? Não. Apenas cada um fez a sua escolha. Na vida nossa, nós fazemos escolhas a todo instante. Imagine o seguinte, vamos pegar, já que estamos no exemplo do Chico, vamos pensar assim:
Faz de conta que o Chico resolveu viver a vida inteira com a família dele. O trabalho dele ia ser prejudicado? Com certeza. Um dos maiores problemas é o quê? O Chico não tinha regra. Gente na casa dele, procurando, a todo instante, até de madrugada. Imagina o cotidiano de uma família normal. Ali não tem nada de normal. Então ia entrar em conflito. Logicamente, se ele seguisse os trâmites da casa, o seu trabalho ia ficar prejudicado. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. O que nós queremos realizar? Às vezes, quando nós tomamos aquela iniciativa, nos dispomos a fazer alguma coisa e alguém nos puxa para trás, o que fazer nessa circunstância? Vejam bem que é um problema de escolha assim relativamente grave, porque dependendo do que você escolher vai ter repercussões sérias. Então, o que fazer? Vamos tentar citar um caso hipotético aqui, bem comum. Faz de conta que tem um casal, tá? Um casal e marido e mulher, e vamos supor a esposa ou o esposo resolvem, um deles apenas, trabalhar nas lides espíritas com mais afinco, participar de mais reuniões, assumir compromissos, por exemplo, aos domingos. E a esposa, ou vice-versa, quer que nos domingos tenha aquela rotina familiar, que esteja presente. Há um entrechoque, não é? Isso é tão comum, principalmente quando ambos não coadunam da mesma disposição. O que fazer nessas circunstâncias? Vejam bem que não há uma fórmula. Se você falar assim, faz isso, faz aquilo outro, você vai incorrer em erro, porque não pode generalizar situações. Cada um tem que fazer a sua escolha. Cada um tem que saber lidar com esse problema. Cada um tem que saber lidar com o semelhante. Nós estamos nesse mundo de preparação, de aprendizado. E um dos maiores aprendizados nossos é interagir. A gente sabe muito pouco interagir. Às vezes a gente sabe o quê? Exigir. Exigir é fácil, mas interagir, aceitar, colocar no lugar do outro. Então, entra nesse quesito aí a tal da indulgência que a gente sempre aponta aqui. Indulgência é o que? Mesmo colocar-se no lugar do outro, né? Saber como que o outro está recebendo aquela notícia, como que ele está digerindo, como que ela vai reagir, antecipar tudo. O que tem de tão importante nessa ação? O que tem de importante, que eu acho maior, é que você sai do seu orgulho, do seu egoísmo, do seu universo interior e vai perscrutar o universo interior de outras pessoas. Então você vai se preocupar com o outro antes de ti. Então, antes de você falar, você analisa aquilo que você vai falar, se vai machucar, se vai ferir, se vai atrapalhar o relacionamento, vai atrapalhar a vida em família, vai atrapalhar os filhos. Então, essa forma de pensar reflete o quê? Madureza. Você já está um pouco mais equilibrado interiormente e você sabe que qualquer uma de suas ações pode desequilibrar o semelhante. Mas existem situações na vida que nós temos que optar. E é mais ou menos o que diz aqui, sai de tua terra e dentro da tua parentela e dirige a terra que eu te mostrar. Chega a um ponto que você tem que avançar. Você não pode ficar mais naquela zona de conforto. Você tem que sair dela.
Vamos ler mais um pouquinho do trecho e vamos encaixando as falas. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Aqui tem uma grande máxima, uma grande verdade. Há aqueles que já contraíram matrimônio na Igreja Católica, tem aquela frase no finalzinho do casamento que diz assim: até que a morte os separe. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. E quantos contraem um matrimônio, mas na realidade não se amam, não tem essa afinidade. E aí, é até que a morte nos separe? Será que é a morte física que está falando? Já que estamos filosofando, vamos perguntar, né? Não custa perguntar. É a morte física ou a morte do sentimento? Poderia ser. Não fui eu que fiz a frase, então eu não sei o que está por trás dela. Mas eu posso subentender assim. Mas assim, o que a lógica e a razão subentenderia? Olha, eu vivo com determinada pessoa, mas sentimento nunca teve, foi só uma ilusão, e agora tem que arrastar até o fim da vida com ela. Se eu falar assim, não, você tem que separar, tem que construir a sua vida, estou errado. Se eu falar assim, não, você tem que ir até o final da vida com ela, você contraiu essa... estou errado também. Não dá, gente, para cravar o que o outro tem que fazer. Não dá. A gente não faz isso, a gente não aconselha e não fala o que é certo e o que é errado. As pessoas têm que entender que na vida tem que se tomar decisões, fazer escolhas, ponderar, refletir e assumir a posição adotada. Nem sempre vai ser um mar de rosas. Às vezes, você tem duas opções só. Uma chama-se cruz, a outra chama-se espada. Você pode escolher qual das duas você quer sofrer. E tem circunstâncias da vida que acontece isso. Por exemplo, já que nós estamos falando de matrimônio, vamos supor um casal que não esteja bem. Aí, ambos convivem assim, por conveniência, tá? Mas são infelizes. Então o melhor seria o quê? Seria separar. Legal. Mas tem os filhos. Não, se separar, aí os filhos vão sofrer. Então eles renunciam à felicidade a dois em prol dos filhos. Quer dizer, são tantas circunstâncias que a gente nunca deve falar o que a pessoa tem que fazer. Não dá para falar. Aliás, nem é da nossa conta, para falar a verdade. O que a gente pode aconselhar? Faça o melhor possível. Sempre. Faça sempre o melhor. Mas assume, né? E se por acaso fazer a escolha errada, entenda que errou e retifica enquanto há tempo. Porque nós não somos aqueles seres ainda mais evoluídos que sabem de tudo. A gente erra. E estamos nesse plano de provas e expiações para provar, para experienciar, para errar e para aprender com o erro. Então é necessário, sim, que nós tomemos o quê? A frente de todas as situações. Vai errar? Vai. Vai provocar lágrimas? Vai. Vai chorar muito? Vai. Mas em todas as circunstâncias, o que for possível, retifica. Aprende com o erro. Agora, não aceita o que o outro fala, jogando a culpa ou a responsabilidade das suas escolhas na mão de outra pessoa, seja ela quem for. Escolhe. Não é feio errar. Eu acho que o feio é você não enfrentar, você não vivenciar, você não experienciar, você se esconder. Bom, o até que a morte separe pode ser quando entra
Eu acho, na minha posição, eu não sou senhor da verdade, ninguém é senhor da verdade nessas circunstâncias. Mas o que eu penso, se o que une as pessoas são as afinidades, são os sentimentos. Se não existe isso, eles já estão desligados. O que sobra é a responsabilidade social. Responsabilidade agora com os filhos, agora com o sustento, etc. Né? Manutenção, tudo bem. Mas aqui, referindo-se a sentimento, você pode viver a vida inteira com uma pessoa separado dela. Estando vivendo ali sob o mesmo teto. Agora fala, é certo ou errado? Cada situação da vida de cada um não dá para analisar. Não dá para analisar. Variam ao infinito, não existe duas pessoas iguais, não existe duas situações iguais, então não dá para definir o que tem que fazer, o que não tem que fazer. É analisar. É assim que se cresce. É assim que nós crescemos. Escolhendo, caindo. Como é que a criança aprende a andar? Ela se põe de pé, dá uns passinhos, leva uns cambotas, né? Põe de pé, rala o joelho, mas aprende. Assim somos nós também. Agora, se você põe a criança no andador e não tira nunca, e aí? Ela nunca vai aprender. Frequentemente, pelas imposições de consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então, olha uma questão, por exemplo, que sempre se fala no lar espírita. Às vezes, marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, avô e neto, são inimigos ferrenhos do passado, que são colocados juntos para aprender a se tolerarem, para se reequilibrarem, para se reunirem novamente, acertar as contas. Como que você fala que tem que abandonar? Olha que circunstâncias. Então existem as circunstâncias mais variadas. Então tudo nessa vida é altamente complexo. E tem uma coisa, você não sabe. Você não sabe se o seu avô é um afeto ou um desafeto. Se as pessoas que estão na sua família são ou não são. Mas a questão que o tema abraça é um pouco diferente disso aí. Vamos seguir um pouquinho. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Tá, família quer dizer pessoas ligadas pelos laços do amor. Você ama pessoas que estão fora do seu núcleo familiar? Sim. Você não ama pessoas que estão dentro do seu ciclo familiar? Sim, também. Então, quem é a tua família? São aquelas pessoas que estão ligadas a você pelos laços afetivos. Então, nós temos sim uma família espiritual. E quem são essa família espiritual? São todos os indivíduos ligados a nós pelos laços afetivos. A tendência é que a nossa família só aumente. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos angariando cada vez mais afetos, diminuindo cada vez mais os desafetos, e a nossa família espiritual vai aumentando. Qual que é a família espiritual do Cristo? Toda a humanidade. Olha que ponto que ele chegou. Mesmo que nós não o amemos na mesma proporção, o contrário vem de lá para cá. E eu acho difícil de entender isso, porque nós somos pequenininhos. Mas vamos pegar uma pessoa mais próxima de nós, mais evoluída, mas ainda próxima da gente. Como a nossa cobaia sempre foi o Chico Xavier, né? Vamos pegar ele. Ele realmente amava aquelas pessoas que iam procurá-lo, que sem ele conhecer, ele chamava pelo nome, falava o nome dos pais, perguntava pelos pais, sem conhecer as pessoas. Sabia o que você estava se processando no drama, simplesmente ao estar em contato com elas, ou antes da proximidade já sabia.
Esse homem realmente amava aquelas pessoas? Amava o que estava fazendo? Sim. Então vejam que tudo vai desencadeando aos pouquinhos. Ele não nasceu assim. Ele se desenvolveu ao longo de milênios. Assim como nós estamos desenvolvendo também. Se a gente quer saber mais ou menos o que a gente vai ser lá no futuro, só dá uma olhadinha para ele. Vamos fazer. Esse é o nosso destino. Mas para isso, precisamos aprender realmente a amar bem, a pensar bem, a trabalhar bem. E estamos aqui aprendendo isso aí. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, ou seja, então família já não é aquele mar de rosa, pelo que está falando aqui, né? Cadinho de lutas, por vezes acerbas, difíceis, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, né? Fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Sim, existe no nosso núcleo familiar sempre algumas arestas para serem ali polidas. Tem que voltar as coisas nos conformes. Então nada mais justo, mais fácil, mais simples do que colocar as pessoas junto. Separadas, elas não vão se acertar. Pois é, aí que vem aquele impasse que eu falei para vocês. Vamos supor que essas duas pessoas sejam marido e mulher, tá? Que é uma coisa que pode unir e desunir, né? Não tem laços consanguíneos. Vamos supor que por um lapso do destino, uma má escolha através de uma paixão avassaladora, dois indivíduos se unem no matrimônio. Laços da paixão. O que paixão é? Aquele fogo que vai e acaba. E quando acaba, fica só a realidade. Não se atritam, não se bicam. Faz de conta. Isso aqui não é conselho para ninguém, tá? Estou apenas simulando uma história qualquer. Faz de conta que esses indivíduos não tem nada a ver no pretérito, não tem nenhum planejamento para o presente e não tem nenhuma afinidade entre os dois. Então, nesse caso, o que os uniria? O que faria com que essas duas pessoas fossem felizes até o final da vida, vivendo juntos só porque contraíram um matrimônio? Entendem? Não tem nenhum vínculo nessa situação que os una. Então, se fosse cada um para um lado, talvez houvesse o quê? Até a possibilidade deles acertarem com outras pessoas, em outras situações que já estava predestinado. Ok? Por quê? Nós temos livre-arbítrio, podemos errar, podemos escolher errado. Aí estaríamos trancados por aquele contrato, por aquela promessa até o resto da vida. Nesse caso, separar seria o mais certo. Porém, olha só, vamos ver outro caso. Dois indivíduos que, pela mesma paixão avassaladora, se unem em matrimônio. Esse aqui é terrivelmente apaixonado por essa aqui. Essa aqui tem uma grande dívida para ressarcir com esse. Faz parte do planejamento reencarnatório eles se reencontrarem e levarem uma vida familiar, né, para se acertarem. Aí, nesse caso, eu falaria para vocês, há ali algumas arestas a serem acertadas. Se eles se separassem, seria um problema? Seria. Viu como em duas circunstâncias as escolhas não dá para você cravar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não existe, gente. Não existe. Cada um é senhor da sua vida
vai fazer as suas escolhas, vai arcar com a consequência de todas as suas escolhas, vai errar, vai retificar, vai se pôr de pé, vai construir e assim vai aprender. Isso é com todo mundo. Então falar que deve se fazer isso ou se deve fazer aquilo, de qualquer jeito que você falar, uma hora vai errar, alguma hora vai encaixar, outra hora vai errar. Então, com a vida dos outros, a gente só aconselha o melhor. Sempre o melhor. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, aqueles indivíduos que reuniram no núcleo familiar, que são pessoas que sempre estão em atrito, podem constituir futuramente uma família de verdade? Pode. A partir do momento que os sentimentos vão se ligando, aí sim a família está nascendo. Família nada mais é do que a união pelos laços afetivos. Não é mim? Você sobe para mim, por favor? Onde que eu estou? Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Vamos supor um caso. Pai, mãe, 3 filhos. Dificuldade extrema, pai problemático, filhos problemáticos, mãe trabalhadora e batalhadora. O pai e os filhos não dão tanto valor no esforço da mãe. Mas a mãe se vira como pode para suprir a necessidade de todos, dar a todos o melhor possível. Se essa mãe simplesmente falasse assim: não, ninguém gosta de mim aqui, eu vou pegar o meu caminho e vou seguir. O que vocês acham que ia acontecer? Talvez estes fossem se perder. Então ela está se constituindo o quê? No esteio daquela família. E às vezes o esteio, as pessoas não dão a menor valor. Então, gente, na vida tem circunstâncias das mais distintas. E como proceder em todas as circunstâncias? Lógico que a gente tem que analisar o nosso cenário, tem que analisar a nossa vida, aqueles que estão à nossa volta, os nossos sentimentos, os sentimentos alheios, o futuro, o passado, o presente, tudo tem que ser analisado para se tomar qualquer iniciativa. Mas chega um ponto que o alto nos chama, nos conclama ao trabalho, seja nesta vida física ou seja na vida espiritual. E temos que seguir adiante. O que acontece com aqueles que nós deixarmos para trás? Vão estar separados indefinidamente de nós. Os laços afetivos que nos uniam vão ser rompidos quando nós abraçamos outra tarefa, outra missão? Não. Ali, o Cristo diz para deixarmos a parentela de lado, né, e seguir para onde Ele aponta. Mas o que o Cristo nos aponta? Ele pede que abandonemos os nossos familiares e sigamos Ele assim, sozinhos? Não é isso, de forma alguma. Por quê? Em primeiro lugar, a maior conquista, o maior tesouro que nós
temos nesse mundo são as pessoas, são os afetos, são as amizades. É aquele carinho que vem de outro para nós. É isso que nos alimenta o coração. E não faz sentido nenhum deixarmos tudo isso para trás para seguir o Cristo que fala em amor ao próximo. Veja que paradoxo, não é? Fala sempre de amor ao próximo, mas tem que abandonar o próximo em prol do Cristo. Não faz sentido algum. O que nós vamos subentender, então, naquela frase? Deixar aqueles que nos deixam, que nos prendem na mesmice, naquele pensamento retrógrado, naquela vida fútil, naquela vida sem utilidade. Então, se estamos nesse universo, é hora de abandonar isso, de abandonar as nossas posturas e seguir uma nova ideia. Evangelho quer dizer boa nova, uma nova mensagem. Então você tem que abandonar a velha para você seguir rumo ao que está ali delineado. E sem abandonar aqueles princípios arcaicos que nós carregamos ainda intrínsecos dentro de nós, vamos sentir muita dificuldade em seguir o Cristo. Então, esse apontamento, essa advertência, diz-nos duas coisas principais: responsabilidade com todas as ações, mas é necessário a ação. A ação sempre é necessária. Cada vez que nós omitirmos agir, estamos estacando o nosso passo e, logicamente, atrasando a nossa evolução. Chega um ponto que vamos fazer de conta que não existe a vida física, que existe só vida, tá? Nós somos multimilenares e estamos há muito tempo ali atrelados a um determinado grupo de pessoas que não nos facultam uma evolução mais ativa. Então, às vezes, é necessário afastar um pouco desse grupo que nos prende, né, naquela mesmice, para que possamos alçar voos para ideais mais nobres. Mas esse alçar voos não quer dizer abandonar. Lembremos do que nós estávamos falando no comecinho, né, do livro Renúncia, que mesmo Alcione, que era a protagonista do livro, mesmo estando numa esfera muito mais elevada, estava ligada pelos laços desse sentimento puro a um indivíduo, que eu não esqueci o nome, Carlos, né? Um nome hipotético. Carlos, que estava nas zonas umbralinas do plano Terra ainda. Quer dizer, a diferença é astronômica, literalmente astronômica, né? Mas estavam unidos. Ela, onde estava, vamos dizer assim, podemos assemelhar a um paraíso, né? Não estava plenamente feliz porque ele jazia no mundo ainda de provas e expiações, passando severas dificuldades. Então, mesmo ocorrerá conosco, mesmo que avancemos, nosso coração ainda vai estar ligado aos nossos afetos que ficaram para trás. E pode ter certeza que nós vamos voltar para buscá-los. Assim como Alcione voltou por Carlos. Mas prendermos-nos a pessoas, a circunstâncias e desprezarmos a oportunidade de avançar, de evoluir, de melhorar, eu creio que seja uma escolha, no mínimo, duvidosa. Para não dizer que uma escolha bem ruim. Ok? Alguma pergunta? Algum complemento vocês tenham para fazer sobre esse tema? Eu não achei, não. Achei que enrolei bem vocês hoje. Achei que enrolei bem. Nas
exposição você vai falando, a gente vai colocando na família da gente, a gente vai exemplos, né? situando Aí fica aquele fácil, irmão, aquele irmão, o pai, a mãe, o amigo, o colega, aí a gente vai vendo, fazendo. A gente é muito cobrado e no fim a gente fica com um sentimento de culpa com relação aos familiares, mas aí é bem claro, não tem culpa. Você deixa que cada um viva da maneira que eles querem viver, e você segue seu caminho. É respeito, tolerância, mas não precisa ficar no mesmo espaço. Só que aí vem a culpa, onde é colocado desde outras vidas novas. Né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que fazer, mas a pessoa não quer, como que a gente vai fazer? Pois é, uma das coisas que nos atrapalha muito é a tal da culpa, né? Esse sentimento é nocivo. Ele é nocivo, ele nos machuca, ele nos fere, ele nos julga. A culpa é como se fosse o veredicto. A culpa nos impossibilita de reagir. Então, antes que ela chegue, ela nos trava. Ela nos trava e nos pune ao mesmo tempo. Nos trava, nos pune e nos adoece. Então, antes dela agir, que saibamos compreender. Por isso é necessário ter entendimento, ter conhecimento, para que a gente possa avaliar uma circunstância, para a gente saber, se eu fizesse isso, acontecia isso, aquilo. Você vai ponderando. Então você vê que você não tinha muita opção num caso. Então, se você não tinha muita opção, qual que é a sua culpa? Você não fez nada de errado. Apenas foi uma escolha que, de certa forma, influenciou o outro. Mas qualquer escolha influenciaria. Então, a gente tem que sempre pautar no quê? Para não carregar esse processo de culpa. É fazer o que é certo, sempre. Mesmo que o certo, para muitos, pareça ser errado. É porque fica fora do contexto. Fica fora. Pois é. Aí você faz o certo e a pessoa te crucifica. Aí você sofre por causa disso. Né? Viu como tem na vida cruz e espada? A pessoa te culpa, te crucifica. Coloca como o causador, né? Se você não age, é cruz. Se você age, é espada. Então, o que você tem que fazer? O que é certo. Pelo menos a tua consciência vai ficar livre. O entendimento nisso que ela falou da culpa. Oi? Porque a pessoa te culpa, te crucifica, te joga pra autoestima lá. Porque às vezes as pessoas te culpam por orgulho, por vaidade, por sentimento de posse, por qualquer coisa que não justifique. E aí, você vai se prender a isso? Então, a vida, às vezes, ela nos força a reagir. Para que a gente saia daquela zona de conforto, reaja para que as coisas melhorem. Não para que as coisas piorem, para que melhorem. Às vezes, aquilo que você achava que está tudo certinho, aquele mundo perfeito, na realidade não era. Vai saber. Por isso que a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter inteligência, tem que ter o intelecto cada vez mais bem aprimorado para você raciocinar nessas circunstâncias e um coração cada vez mais refinado para você saber como se portar na situação para agir da melhor forma possível, sem ferir ou ferir o menos possível o seu semelhante. Então, eu sou de uma família que são 10 irmãos, né? E todos, se colocar na sala, você não vai identificar nada de semelhante de forma de pensar, de agir, de se relacionar. E é bem complicado.
analisando essa forma. Uhum. Então, eu faço um retrospecto da minha vida, do seio da minha família. E eu sou caçula, então os mais velhos, né? Mas o relacionamento é difícil até hoje. Claro, eu tenho irmão já falecido já também, mas não é fácil. Não. Conviver é difícil. As pessoas são diferentes. Nossa, assim, vendo assim essa questão assim de laços de afinidades, eu acho que ali, eu acho que nem tem. Sim, eu acho que é colocado ali, eu acho que justamente para... Pode ser. A gente não dá para gravar, a gente não sabe, mas pela análise, né, deve ser. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com lidar na casa espírita desde sempre, é o seguinte, não analisar as coisas com a razão e às vezes pelo instinto, pela sensação, pela vibração. Talvez pelo tipo de mediunidade que eu tenha desenvolvido, eu tenho isso bem assim à flor da pele. Então eu consigo sentir as pessoas, sabe? Não me perguntem como. Então eu chego, eu traço um perfil dela sem ela falar nada, só de olhar, só de sentir a vibração dela, a emanação dela. E às vezes por uma determinada frase, um determinado jeito de se portar, você já analisa todo o contexto do que ela está vivendo. Então, eu creio que todos nós tenhamos essa sensibilidade. Só que a gente não se dá muito conta disso, né? Mas quando é muito notório, qualquer um pode sentir. Você chega na presença de alguém, você sente mal, ou sente uma aversão, ou sente muito bem, ou sente uma euforia, ou sente vontade de rir, ou sente vontade de chorar. Essas são as condições mais assim palpáveis, mais fáceis de sentir. Mas, falando de afinidade, às vezes chega perto de uma pessoa e fala, eu conheço a pessoa de algum lugar. Você sabe como que é o perfil, como que ela se porta, como que ela pensa. Como que você sabe disso? Geralmente é porque aqueles espíritos já trocaram informações no passado, já se conhecem. Isso é comum, né? É comum. A gente tem uma simpatia com uma pessoa que você está conhecendo naquela hora. Uhum. Nossa, parece que conheci faz muito tempo. E no universo de muitas pessoas. Às vezes no universo de muitas pessoas tem aquela que destoa, né? Que se destaca e você não sabe definir. Mas às vezes é uma pessoa que ou está na mesma sintonia vibratória, né? No mesmo patamar que a gente se encontra, ou talvez seja pelos laços, né? de um passado, de uma convivência no passado. Agora, aqui a gente nota quem nos provoca aversão e quem nos provoca, né, sentimentos mais refinados, isso é público e notório, né? Vamos seguir? 45 minutos certinho. Vamos lá. Quem sois? Uma perguntinha básica, eu acho que todo espírito tem que saber, tá? Quem sois? Se eu tivesse que perguntar agora, fosse uma prova escrita, como que você se definiria? Tá? Quem sois? Quem és tu? Quem é você? Né? Como que você se definiria? Eu me definiria como um acúmulo de todo o conhecimento que eu tenho. Eu sou aquilo que eu faço. Só o conhecimento? Tem mais uma coisinha. Só o conhecimento? O que é evolução? Conhecimento e? As virtudes, né? Os sentimentos, né? Seria todo esse contexto. Tá. Mas essas virtudes eu considero mais
Pode ser. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, né? Que é tão difícil, né? As escolhas. Repete o que você falou, Renata. À medida que a gente vai evoluindo e se conhecendo, Se conhecendo. a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. A gente vai se conhecendo, a gente vai fazendo a nossa... A gente se conhecendo, eu adapto essa frase, a gente vai acordando para a realidade da vida, entendendo quem somos e qual é o nosso papel, aí a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Tirando tudo que é ruim e pondo tudo que é bom. Em todas as áreas. Então, nós estamos nessa fase. Aprendendo quem eu sou. Eu sou uma centelha divina. Sou filho do homem. O dono disso tudo aqui é meu pai. Então, não mexe comigo. Estou no time certo. Ele me deu a possibilidade de gerenciar tudo isso aqui, logicamente com minhas limitações, com minhas em determinados aspectos. Porém, à medida que eu tenho um mérito, eu tenho também um dever. Eu tenho um direito à vida, direito à experienciação, direito ao desenvolvimento. Eu tenho o dever também de ser um participante nessa história. Um personagem ativo que pode mudar as circunstâncias. Pode mudar os fatos, pode mudar toda essa realidade. Então eu tenho um papel nessa vida também de co-criador. Nós todos somos co-criadores. Isso que nós encontramos aqui, que chamamos de sociedade, onde nós mapeamos o nosso conforto, o nosso meio de transporte, a nossa vestimenta, tudo que o homem construiu, porque nós somos co-criadores. Qual que é a matéria-prima desse universo material que nós temos? Os elementos que nos foram disponibilizados. E trabalhamos eles e construímos esse universo aqui, material. Mas existe um outro universo também que estamos construindo, que é o universo espiritual. Estamos lapidando primeiramente a nós e em conjunto aos nossos. E à medida que vamos aprimorando, os nossos também vão aprimorando. À medida que nós evoluímos, os nossos também vão evoluindo. Então o que eu faço tem repercussão no mundo lá fora e no universo interior de cada um. Então quem eu sou? Eu sou uma centelha divina, ativa, com possibilidades angelicais que estão em desenvolvimento através dos milênios por uma finalidade excelsa. Puxa, nós somos tudo isso? Somos. E a gente pensa que a gente é um nada, né? Essa questão que eu gosto de abordar, a falsa humildade. Tá? Às vezes nós nos portamos como os humildes. Eu sou uma centelhinha, sou uma poeirinha. Mas às vezes essa humildade é para que nós não saiamos da nossa zona de conforto. Na realidade nós somos uma potência muito grande. Mas essa realidade para muitos eleva o ego. Por isso, a cautela em se falar sobre isso. Agora, nós somos uma potência, é fato. A ser construída é outro fato. Então, podemos ser sim um cisquinho, uma fagulha, uma coisa
Pequenininha? Aham, podemos ser. Depende de nós. Podemos ser uma coisa abjeta? Podemos. É só você se tornar aí um orgulhoso, um vaidoso, um egoísta, um desonesto, um escravocrata, um estuprador, um assassino. Pronto, você se anula. Você vai se tornar aquela coisa desprezível, abjeta. Mas isso é escolha sua. E o contrário você pode fazer também. Vocês viram que não há impedimento para isso, a não ser as nossas próprias leis aqui, né? No plano material. São leis circunstanciais, né? Cada fase do tempo existe uma determinada lei. Se a gente recuar lá no tempo, lá no Império Romano, quando os imperadores podiam fazer o que quisesse, né? Podia fazer o que quisesse. Ele tinha essa prerrogativa. Não era ilegal. Você vê como é que as coisas evoluem. Então, se não era ilegal, matar, escravizar, estuprar, tranquilo, não tem problema nenhum. Não tinha problema nenhum, não é verdade? Mas tinha, mas tem. E nos dias atuais aqui, as nossas leis são perfeitinhas? Se a gente agir assim, de conformidade com a lei, a gente vai estar sempre perfeito se as leis são imperfeitas? Não. E aonde que está o código moral mesmo? As leis que regem a nossa vida? A consciência. E qual que é o manual seguro? O Evangelho. É fazer o bem sempre. É tudo que o Evangelho nos diz, nos aponta. Né? Então, aí, rematando, estou só no título, nem li ainda o trechinho evangélico. Quem sois? Nós somos uma enorme potência a ser burilada, que tem um fim grandioso, mas que pode estacionar por milênios pela sua própria vontade. E que tem um livre-arbítrio que vai ser sempre respeitado. E vai ter sempre as pessoas que vão estar ali ao seu lado, te auxiliando nesse processo. Mesmo os maiores déspotas sempre tiveram e terão aqueles que vão ser ciceronianos, aqueles que vão estar ao seu lado em todas as circunstâncias. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Conhece essa passagem? Esse trechinho? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Tudo bem. Mas vós, quem sois? Vamos trazer para a nossa vida aqui. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é o Evangelho, o que é o Evangelho, sabemos o que é Deus. Mas nós, qual que é o nosso papel? O que nós somos? Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso? Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio de dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhe digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo.
Aqui está fazendo um paralelo, né? Entre as coisas da matéria e as coisas espirituais. Nas operações comerciais, requerem-se moedas, expressões, ou seja, o dinheiro, né? Que vai lhe dar aquele valor virtual. Nas operações espirituais, requisitos os valores de cada um com os sinais do Cristo. O que é os sinais do Cristo? Com tudo aquilo que Ele nos ensinou. Custa falar, né? Perdão, amor ao próximo, caridade, e por aí vai. Vamos desfilando os temas. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Vou parar nessa frasezinha aqui, bem interessante. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se ao sagrado comércio das almas. O que seria esse sagrado comércio das almas? São essas compras, se eu vou falar bobagem, eu vou falar assim mesmo. São essas compras de outras religiões, de um local, um lugar para garantir o seu lugar. Pode ser. É isso? Pode ser. Pode ser sim. Mas olha só. Vamos tentar ver por vários prismas. O que você falou está certo. Pode ser que as pessoas misturem o sagrado com o mundano. Ou seja, dinheiro com religião. É uma mistura. Aí a gente lembra o Francisco de Assis, né? Dispôs de tudo, até das roupas, viveu da pobreza extrema para demonstrar que pode-se fazer o bem ao próximo, pode amar ao próximo, sem ter nada, sem ter nenhum valor financeiro, mas ter um amor ali incomensurável dentro do coração. Aquela vontade de fazer, de ajudar, de servir, né? Quando se fala no Cristo, seja no centro espírita, seja numa igreja católica, numa igreja adventista, protestante, não importa o templo, não importa o nome. Quando se fala do Cristo, não tem como dissociar a palavra amor. Quando se fala em nome dele, em nome do Evangelho, né? Em nome do Cristo, em nome do Evangelho. Falar do Evangelho sem amor é como você ir na feira, tentar fazer uma compra sem ter um centavo no bolso. Não tem como. Então, o dinheiro do Cristo é o amor, né? Então, para se lidar com pessoas com o coração vazio, não tem como. Vejam bem, quem são aqueles que mais arrastam as multidões? Aqueles que têm mais posse financeira ou aqueles que têm mais o desprendimento e amor ao próximo? Quem que hoje nós falamos e é lembrado? E outros expoentes que tinham muitas posses, muitas possibilidades no passado, um nome mundialmente conhecido, e que hoje praticamente está no anonimato. Ninguém sabe nada sobre eles. Quais nomes perseveraram na história? Aqueles que fizeram o correto, aqueles que batalharam pelo amor, que são exemplo.
Você pode ir em qualquer lugar, você fala o nome Gandhi, por exemplo. Todo mundo sabe quem foi Gandhi. Se você falar Buda, todo mundo já ouviu falar de Buda. Aqui no nosso Brasil, se falar de Divaldo Pereira Franco, se falar do Chico Xavier, se falar de Irmã Dulce, da Igreja Católica, lá na Índia, falar de Madre Teresa, são nomes que ecoam, porque pela posse que eles tiveram, não pelo amor que eles dedicaram. O Cristo. Quem tinha mais poder? Quem que é da época do Cristo? Lá era o Herodes, né? Herodes. Quem que tinha mais poder? Jesus ou Herodes? Poder bélico. Poder sobre as massas. Tibério. Herodes, né? Herodes. Quem perseverou na história? Como que? Quem mudou o mundo. E Herodes, como quem foi o vilão da história. Quem que tinha o poder? O outro. O que Jesus fez? Apenas amor. Quem que vai ficar no final da história? Aqueles que seguiram o caminho do bem. Na própria Idade Média, a gente vai lembrar de Joana d'Arc, São Francisco, né? Ele bota pouco em Roma para tentar maquiar o negócio, sabe? Mas ao contrário, ele fez mais no passado como vilão da história. É como vilão. Não fez nada. Ele cresceu na Idade Média, aconteceu na Idade de Trevas, os expoentes. Os expoentes, quem faz alguma coisa construtiva pela humanidade. Não só na questão religiosa, não. Por exemplo, Sócrates, citado nos dias de hoje, pelos seus feitos. Os legados, né? São os legados, exatamente. Então, aquilo que você acrescentou e faz parte, é necessário. Nós estamos no plano Terra, nós temos que viver da matéria. Temos que construir aqui. Nós estamos aqui, nós temos que construir aqui. Quando estivermos do lado de lá, é outra história. Mas estamos aqui, temos que experienciar aqui, temos que fazer aqui. Aqui é o nosso campo de ação, façamos melhor, assim como eles fizeram. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos? Para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. É um problema quando você fala do Cristo, mas você não faz nada pelo Cristo. Hipocrisia. Pois é. Mas o pior ainda, nós temos as nossas limitações. O pior é aqueles que utilizam da figura do Cristo para proveito próprio. Né? O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Ou seja, está ali por outros fins, por outros objetivos. O amor é que une tudo. Se você não tem ele, desenvolva-o, porque ele vai fazer falta. E quando se fala de amor, mas você não sente amor, você está falando do quê? Né? Você vai falar do quê? O Evangelho é puro amor do começo ao fim. Você não sente nada disso, você vai falar o quê? E outra, tem gente que não gosta de gente, né? Tem gente que não gosta de gente. Então o que você está fazendo? Falando do Cristo, falando do Evangelho, a pessoas que você não gosta. Então, gente,
Conheço a Jesus e bem sei a Paulo, são dois expoentes, né? Mas vós quem sois? Vós que falais do Cristo, falais do Evangelho, falais da Boa Nova. Quem sois? O que você fez de si próprio? Qual o seu mérito? Prepare-se. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de lapidação. Não sabemos se a lapidação começou ou se está terminando, ou está no meio. Não sabemos quanto estamos despreparados, mas saber o que a gente quer já é um meio caminho andado. A partir daí a gente se prepara para tal e luta pelo objetivo. Esse quem sois tem uma outra parte que eu acho interessante. Vem tudo a ver no que eu tenho batido na tecla nos últimos tempos. Quem nós somos? Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos. O mundo exterior à nossa volta, até a nossa própria imagem, é reflexo do que nós somos. Então, se nossos olhos são bons, é porque ali por trás jaz um espírito também bom. Mas se nosso olho é maldade, cobiça e inveja, é sinal que nosso espírito está mergulhado nesse lamaçal. Então, quem somos? O que nós queremos? Nenhum de nós quer sofrer. É fato. Todos nós queremos ser felizes. Também é fato. Cada um de nós quer se sentir realizado. Também é fato. Cada um de nós também quer se sentir amado. Também é fato. E como nós devemos concorrer para que tudo isso aconteça? Fazendo sempre o que é correto. E como que eu vou saber o que é correto? Me preparando para tal. De que forma? Se eu hoje sou ingênuo em tal coisa, vou procurar aprender sobre aquilo que está me faltando. Ou seja, preencher as lacunas do meu eu com conhecimento e com sentimento. Essas lacunas estão livres e impreenchidas, necessitando só do nosso esforço para que a gente vá se construindo. E a gente se constrói a cada instante. A partir do momento que nós deixamos a vida nos levar e as coisas vão acontecendo a esmo, nós estamos apenas protelando o enchimento dessas lacunas, que são primordiais para a construção do nosso ser. Então, a necessidade de saber quem nós somos, que somos aquele ser ainda ignorante, ingênuo, mas que tem um potencial enorme e que precisa da disposição, do trabalho, do esforço para se modelar e transformar-se em algo útil para a sociedade, para os planos a que é destinado. Somos co-criadores. Na própria Bíblia diz, sois deuses. O que quer dizer deuses? Com D minúsculo. Co-criadores, trabalhadores. Filho do Pai, que é Deus, são o quê? Fácil dedução. Não somos bibelôs. Estamos aqui por uma finalidade maior. E temos o livre-arbítrio para escolher tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Até quem nós vamos nos constituir. Quem nós vamos ser. Até como que os nossos sentimentos vão ser trabalhados. Até como o nosso conhecimento vai ser adornado. Temos a possibilidade de modelar inicialmente a nós mesmos e, posteriormente, ajudar na modelação de outros espíritos. Esse é o fim a que nos dispomos. Mas, para tal, precisamos acordar para a responsabilidade desses atos. Prepararmos-nos para tal. Posteriormente, pôr as mãos à obra. Não sermos tímidos no trabalho, mas sermos precavidos em todas as escolhas.
Estarmos sempre à frente, pensando no que podemos estar errando, mas estar sempre acordado com o coração para não cair na inércia, possibilitando que outros irmãos permaneçam um maior espaço de tempo ainda na dor, que poderia ser retirado se as nossas mãos estivessem ativas no bem. Então vejamos a responsabilidade de estar vivos. Não é um passeio turístico isso aqui. Porém, Deus nos deu um paraíso, um mundo belíssimo, para que as nossas imperfeições se dissipassem e para que nós nos inspirássemos nessa natureza maravilhosa para nos construirmos interiormente. Há necessidade, sim, de nós estarmos ativamente ligados ao bem e ligados ao alto. Há necessidade de acordarmos para a vida. Há necessidade de sentirmos que o amor irradia de dentro de nós, mas que entra por nós, ligado que estamos ao alto, recebendo e sentindo esse imenso amor com que Ele se nos abraça. E isso nós devemos exteriorizar em nossos atos, em nossos gestos, em nossas palavras, em nossas ações, por todos aqueles que estão à nossa volta, independente se eles nos amam, independente do olhar que se destinam a nós. Devemos ser trabalhadores do bem em todas as circunstâncias da vida. E aonde o nosso verbo chegar, que ele possa ser um verbo acalentador, um verbo que leve amor, que leve amparo, que leve consolo. Um verbo que reerga, que dê às pessoas um reavivamento na sua fé e um soerguimento nas suas energias. Que sejamos a diferença junto ao nosso semelhante e aqueles que comungam conosco no dia a dia, muitas vezes sofrendo da nossa injustiça, sofrendo das nossas limitações, dos nossos mal-quereres. Que possamos abençoar a todos esses companheiros de jornada que nos toleram, pois eles são o nosso amparo, o nosso divino amparo do nosso dia a dia. Que saibamos receber as bênçãos do alto, com toda humildade, com todo amor e com todo carinho. E que possamos doá-los a mãos cheias, através da porta aberta do nosso coração. Que hoje e sempre a luz do Evangelho se faça sentir através dos nossos gestos iluminados, das nossas palavras afetuosas e do nosso exemplo sempre prático no bem. Que Deus nos ampare sempre e que possamos também amparar aos nossos irmãos de jornada, fazendo com que assim sejamos os trabalhadores do Cristo em todas as horas. Nos preparemos hoje e sempre para a jornada no bem. E que hoje e sempre o amparo não nos falte nessa empreitada. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus.
O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. E a gente vai responder quem nós somos, de que forma, se estivermos afastados do Evangelho, do amor ao próximo e da humildade. Então, se nós nos dispomos a trabalhar no bem, a primeira caridade que nós devemos fazer é para conosco mesmo, nos preparando para tal. Compararmos-nos ao Cristo, a Paulo, Francisco de Assis, ao Chico, Divaldo, ou outros expoentes, seria uma injustiça, porque somos tão pequenininhos ainda. Mas tudo que eles são, ou que se tornaram, nós também podemos nos tornar. Basta querer. Essa é a fascinante luz da nossa vida. A coisa mais bela, talvez o presente mais belo que Deus nos concedeu, a oportunidade de nós construirmos-nos como seres. E para tal, na história da humanidade, não foram poupados esforços, muitas vezes à custa de sangue e dor, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. E o que nós vamos fazer dessa mensagem? O que nós vamos fazer dessa dádiva? Vamos continuar dormindo e esperando que o alto desça para nos abençoar, sem a gente derramar uma gota sequer de suor dos nossos esforços para o nosso aprimoramento? Será que é isso ainda que estamos a pensar? Ou será que não é hora de moldarmos o ser que queremos nos tornar a partir da nossa vontade e da nossa ação? Sabemos ainda que somos pequenininhos, que vamos errar, mas se erra, retifica e segue. Se cai, levanta, põe-se de pé e continua a caminhar. Eu posso me construir, eu posso ser o que eu quiser ser. Tenho todas as possibilidades. Ah, não. Eu vou simplesmente gozar a vida. Gozar aquilo que nos foi concedido. É isso? É essa matéria que nós queremos? É essa aqui? É isso? É esse corpo de carne perecível? Que daqui a alguns anos ninguém mais vai olhar de tão feio que vai ficar, de tanto que vai ficar enrugado, de tanto vai perder o tônus vital, de tanto que vai envelhecer. É nisso que a gente joga nossas fichas? Ou no ser imortal, naquela fagulha divina que nós somos, essa potência angelical, nós vamos desprezar por causa disso aqui? Ou por causa de alguns que estão à nossa volta? É isso? Nós vamos abdicar de um sonho, de uma perfeição relativa, para nos envolvermos apenas com o que vai desaparecer? Para quem já despertou para a vida, para quem entende um pouquinho do que é a nossa vida espiritual, não há lógica, não há razão nenhuma nós jogarmos as nossas fichas na matéria. A matéria é o veículo de aperfeiçoamento de que nós nos dispomos, ponto. Nada mais que isso. As potências estão em nosso espírito, em nossa alma, em nosso ser. É essa que tem que ser desenvolvida. É essa que pode se tornar o que ela quiser. Então, olha o presente que nós recebemos
desde sempre, que nós não nos damos conta e não estamos nem aí, não esforçamos nem um pouquinho para lapidar, para melhorar. Temos a possibilidade infinita, mas vamos nos atrelar à matéria. Olha quanta dor e sofrimento que existe no mundo hoje ainda. Por quê? Por causa das escolhas das pessoas. Tá, nós estamos num mundo que a dor faz parte. Nós vamos sentir também? Vamos, mas isso vai passar. Nós vamos perder pessoas? Vamos também. Isso vai passar. Isso aqui é um aprendizado. Isso aqui é perecível, tudo é perecível. Mas o que vai restar? Quando a matéria se dissipar, sobra o espírito. E aí o que você fez dele? Qual que é a construção que você tem? E outra coisa, mais importante, deixa eu lembrar quem que falou. Entre o amor e a caridade, qual dos dois é mais importante? Quem que falou isso mesmo? Quem que falou? Esqueci. Foi Paulo? Não sei. Entre amor e caridade, qual que é mais importante? Caridade. Porque a caridade é o quê? O amor em movimento. O amor tomando forma e fazendo, é a ação do bem, ação. Caridade é a ação do amor. O amor é o sentimento por excelência. Você pode guardá-lo dentro do seu coração e ninguém entrar ali e pegar, se usufruir dele. Mas a caridade é justamente essa ação desse amor em benefício de todos, que nós podemos fazer, basta querer e nos preparar para isso. Estamos aqui nessa preparação. Gente, nós estamos falando de um novo milênio, nós estamos falando de uma nova fase. Estamos preparados para essa nova fase? Entrando agora num planeta de regeneração, num plano de regeneração? Estamos preparados para isso? Então nos preparemos. Vamos lá, temos alguns milênios aí para isso. Não é da hora para outra, sei disso. Não vai ser de uma hora para outra que nosso eu interior vai brilhar e vai ofuscar. Mas é no dia a dia que nós vamos construir o nosso eu. Então, vamos em frente. E a dica que eu vou dar para vocês agora. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive a ideia de fazer a divulgação dos livros do Chico Xavier. Vocês sabem disso, né? E começamos as palestras, uma a uma, sobre os livros do Chico. E ao que eu me dispus? Ler todos os livros. Tá certo que tem livros que eu não li completamente, mas li boa parte. Mas tem livro que eu reli, tem livro que eu li 4 vezes já, tipo Paulo Estevam, há 2000 anos, já li várias vezes. Tá, por que eu estou falando isso? O quanto que isso me modificou em 3 anos, ou menos de 3 anos. Acho que vai fazer 3 anos agora no final desse ano, 2 anos e meio. O quanto me modificou a visão, os entendimentos, foi uma coisa assim em 3 anos eu evolui 30 anos. Isso porque eu ainda sou uma pessoa indisciplinada para o estudo. Eu não sou daquelas que tem aquela padronização. Eu sou meio relaxado. Mas eu já li 55 livros. 55. Em 2 anos e meio. E para descansar eu estou lendo um outro livro que não tem nada a ver com o Chico. E assistindo algumas palestras. Mas tem uma coisa, eu não fico bitolado. Tá? Estudo, eu não fico bitolado, não, porque quando você fica bitolado, você sai um pouco da realidade. A minha realidade é esse plano físico. Os livros vão me dar o quê? Entendimento sobre isso aqui, sobre tudo isso aqui. Tem pessoas que começam a ler e fica, vai lá da cuca.
Cansei de ver gente no centro espírita pirar por causa disso. Cansei de ver. E se achar que é muito mais do que realmente é, porque leu alguns livrinhos. Então, eu procuro me basear neles para construir o meu mundo. Ainda está mal alicerçado, mal modelado? Ainda está. Mas está em fase de construção. Tem uma placa lá na frente, lá, em construção. Tem gente que nem pôs a placa ainda. Então, uma dica que é muito válida. Comecem a ler os livros do Chico. E eu estou chegando agora, eu creio que esse ano eu chego, nos livros que nós desconhecemos do Chico. Porque os mais conhecidos são os primeiros. A série André Luiz está toda ali, entre o primeiro e o 100º livro. Série André Luiz, os livros de Emmanuel, esse que nós estamos falando, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, Renúncia, e tantos mais. Só que isso me dá entendimento. E interessante que nós somos espíritos, né? E o nosso espírito é diferente do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, você pega e você lê um livro, passam alguns meses, você não se recorda direito. Mas se você entrar em transe, você lê o livro inteirinho. Você sabe o livro inteirinho se entrar em transe. Então, numa situação que você é inspirado no centro, os nossos amigos espirituais ajudam você a acessar esse arcabouço de informações e você ter argumentos para dissertar. Então, por isso é importante a importância do médium, do orador, do palestrante, estar sempre bem instruído. Porque, na realidade, eles não vêm e falam o que nós deveremos falar. Eles vêm e nos inspiram a falar o nosso potencial que está ali. Que você lapidou, que você estudou, que você se esforçou e que você se constituiu. É diferente. É bem diferente. Assim como... Bom, aí já não vai entrar em coisa de mediunidade, não tem nada a ver. Mas, aqui eu terminei? Então, qual era o tema mesmo? Quem sois, né? Então, resumindo, quem somos nós? Nós somos aqueles que vão fazer a diferença nesse mundo. Basta querermos. Que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe. Muita saúde, muita paz para todos. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente reunidos com muito amor, com muita boa vontade, seguindo o nosso estudo. Boa semana a todos.